Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, eu sou auditor da Receita Federal do Brasil e professor de língua portuguesa aqui no Estratégia Concurso. Nós estamos aqui para te oferecer mais uma dica importante para o projeto de 200 dicas da Receita Federal. Meus amigos, a nossa dica de hoje é como ganhar tempo nas questões de coesão da ESAF. A gente bem sabe que numa prova da ESAF há um grande foco em questões de coesão, né? Geralmente 4 ou 5 questões são alguma forma de cobrança de mecanismos de coesão. Dessas questões, normalmente 1 ou 2 questões são aquelas de ordenação do parágrafo. Meus amigos, a gente sabe que essas questões podem levar muito tempo. E eu estou aqui hoje tentando trazer um método, uma abordagem mais prática para que você ganhe tempo ao resolver essas questões. Beleza? Então a gente vai trabalhar aqui com as opções, a gente vai trabalhar aqui com algumas técnicas para tentar arriscar as alternativas rapidamente. Pessoal, não é novidade que a principal base de resolver essas questões é você achar qual que é o primeiro parágrafo do texto. Para você achar esse primeiro parágrafo, você tem que saber que ele tem que ser introdutório e, naturalmente, ele não pode ter referências remissivas. Se você tiver qualquer trecho ali que pareça estar se remetendo a uma informação anterior, naturalmente aquele parágrafo não pode ser um 1. Então, se ele tiver pronomes demonstrativos, anafóricos, pronomes retos que se referem a pessoas que você não sabe quem são, que não estão sendo explicitadas naquele parágrafo, naturalmente aquele ali não pode ser o primeiro parágrafo. Uma vez que você risca essas alternativas, você também pode ficar entre dúvida entre algumas. E aí você vai fazer um segundo teste para tentar identificar qual parágrafo que é imediatamente após o outro, por uma referência lá de algum pronome ou outra estratégia de coesão. Beleza? Agora você vai entender tudo isso que estou falando resolvendo questões. Vem aqui comigo, pessoal, olha só. Vamos começar por uma questão simples aqui, ó, de analista do MPOG, né? Ele basicamente pede que a gente ordene esses parágrafos de modo coeso e coerente. Então, olha só, a gente tem que chegar aqui nas opções, ó, e procurar qual que é o parágrafo que aquela alternativa deu como 1. Ou seja, a letra A está dizendo que esse cara aqui, ó, é o número 1. Vamos ver se é? Olha só. Desde então, Bruna nunca mais deixou de usar o Avonex. Olha só, eu não sei quem é Bruna, não foi referido e ainda tem uma referência temporal. Então, naturalmente, esse aqui não pode ser o parágrafo 1. Então a gente risca aqui, ó. Já vai para o próximo, ó. Na letra B, está dizendo que o número 1 é esse parágrafo aqui, ó. Vamos ver se é? A doença forçava a andar como uma bengala. Nós temos aqui um pronome oblíquo, ó, que faz remissão a um termo anterior, que eu não sei qual é. E nós temos aqui ó, um termo a doença, né, com um artigo definido, que também mostra que aquela referência é familiar. Então isso aqui está fazendo remissão a informações que a gente não tem nesse parágrafo. Então, naturalmente, esse aqui também não pode ser o parágrafo número 1. Aí você vai lá e risca a letra B. A letra C está dizendo que o número 1 é esse cara aqui, ó, é esse último. E aí está começando com então. Então é uma conjunção conclusiva. Onde estão as premissas? Você nunca pode começar pela conclusão. Então isso aqui também não pode ser o número 1. Então a gente risca aqui, ó. Beleza? Continuando aqui, ó. A letra D está dizendo que o número 1 é o do meio, ó. A ponto de desistir do curso, passou a experimentar uma medicação. Pessoal, quem estava a ponto de desistir do curso? Quem passou a experimentar? Esse aqui, com certeza, é um parágrafo que veio depois de outro, porque ele traz referências a informações. Então, esse aqui também não pode ser. Ó. Naturalmente, o nosso gabarito vai ser a letra E, beleza? Voltando aqui para mim. Ah, Felipe, mas eu achei isso aí muito corrido. Pessoal, na hora da prova, você pode fazer com um pouco mais de cuidado. Né? Mas o que eu estou querendo trazer para vocês aqui é rapidamente uma forma de você ganhar essa questão e partir para a próxima. Inclusive, você pode até deixar essas questões aí por último, e aí você não está tendo tempo de fazer com calma, testando todas as ordens, você vai lá e aplica esse método e segue em frente. Vamos ver se isso aqui funciona na prova da Receita também? Vamos lá. Pessoal, resumindo aqui o enunciado, ela diz que você tem que colocar 1
no trecho que deve iniciar o texto e assim sucessivamente. Ou seja, ela quer que você ordene os parágrafos. Olha só. A letra A está dizendo que o número 1 é esse aqui, ó. Beleza? Olha só. Letra A está dizendo que o número 1 é esse aqui, ó. Aí você começa, ó. Esse poder legislativo é o mais apto. Esse é um pronome demonstrativo anafórico. Ele se refere a alguma informação anterior. Isso aqui não pode ser o primeiro parágrafo. Aí você vem aqui e risca, beleza? Esse aqui não pode ser o número 1. Na letra B, ele está dizendo que o número 1 é esse aqui do meio. Olha só, vamos lá. Ter a iniciativa de propor e votar leis é uma das funções que a sociedade, por meio da Constituição, atribuiu ao legislativo e espera que esse poder, né, o poder legislativo, mais aberto e democrático do regime democrático, cumpra esse papel. Beleza, pessoal, voltando aqui para mim. Esse parágrafo, ele pode ser introdutório, ele não tem ganchos com informações anteriores, ele não faz remissão a termos anteriores. Então esse aqui pode ser um. Vamos continuar testando as outras, olha só. A letra C, ó, diz que o 1 está nesse penúltimo parágrafo aqui, olha só. Por isso mesmo são bem-vindas medidas como o reforço. Por isso mesmo que, pessoal, esse isso, assim como esse, é um pronome anafórico. Isso aqui não pode ser o primeiro parágrafo, porque ele está pressupondo uma informação anterior. Então você vem e risca aqui, ó, pá. Vamos lá, vamos testar a próxima. Olha só, a letra D está dizendo que o número 1 é esse segundo aqui, ó. Olha só. Nos últimos anos, com o crescimento do crime praticado por menores, tem crescido o número dos que defendem a redução da responsabilidade penal para 16 anos. É igualmente veemente a defesa da manutenção da idade atual, 18 anos, o que torna a matéria altamente polêmica. Voltando aqui para mim, esse parágrafo também poderia ser um parágrafo inicial. Ele não retoma nada e ele apresenta de forma genérica um assunto. Pode ser introdução? Pode. Então vamos lá, vamos deixar ele aqui, quietinho. Vamos testar a última, pessoal. A última está dizendo, ó, que esse aqui, ó, o quarto, né, é o parágrafo inicial. Com certeza não é, porque ele começou com mais. O mais, ele é uma conjunção adversativa, então tem que ter alguma coisa anterior para que seja contraposta à oração que vem depois. O mais não pode ser início de período, não pode ser início de texto, beleza? Então a gente risca aqui. Ah, Felipe, mas eu continuo entre dúvida entre essas duas aqui. Eu vou ter que testar todas? Eu vou ter que ficar provando as ordens? Não, pessoal, você tem que ser malandro, olha só. Você viu que nesse parágrafo aqui, ó, ele diz, esse poder legislativo. Esse poder legislativo se refere ao poder legislativo que foi mencionado antes. Você leu também, ó, que a primeira referência ao poder legislativo está nesse parágrafo aqui, ó. Então, você sabe com certeza que esse parágrafo aqui, ó, esse parágrafo aqui, ele vem imediatamente após esse parágrafo aqui, que menciona o legislativo pela primeira vez. Então você sabe que se esse cara aqui for o número, por exemplo, vou dar um número qualquer, um número N, esse aqui vai ser o número N mais 1. Ah, como assim? Virou matemática? Não, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, em qualquer posição, se esse aqui for o 2, esse aqui vai ser o 3. Se esse aqui for o 1, esse aqui vai ser o 2. E aí você só procura nas opções alguma alternativa que tenha restado que tenha essa sequência. Vamos lá. Onde está isso aqui, ó? Olha só. O terceiro parágrafo aqui, ó, é o número 1 e esse aqui é o número 2, ó. Então, olha só. Nosso gabarito está aqui, ó. Letra B. Número 1, número 2. Beleza? Ó, N mais 1. Entenderam isso aqui, pessoal? Esse aqui é um dos últimos testes que você deve fazer. O nosso gabarito é a letra B. Tranquilo? Prosseguindo aqui, ó. Vamos lá. Outra questão da Receita Federal, do concurso de 2012. Vamos lá. Os trechos abaixo constituem um texto do editorial de São Paulo, beleza? Estão desordenados, ordene os parênteses e indique a sequência correta. Vamos lá, olha só. A letra A diz que o número 1 é esse cara aqui, ó. Observa, ó, desde então quando? Essa referência aqui é uma referência
temporal anafórica. Você não pode começar o texto dessa maneira. Então, com certeza, a letra A não é o gabarito. Observe aqui, ó, que na primeira questão, ó, a ESAF fez a mesma coisa, olha só. Desde então, no primeiro parágrafo aqui, ó, e ela marcando como número 1, ó. Veja como as questões se repetem. Continuando lá, ó. Na letra B, olha só, ele diz que o número 1 está aqui, ó. Será? O atual Código de Defesa do Consumidor, em vigor há 21 anos, representou em seu tempo um marco na defesa dos direitos da cidadania, mas está longe de englobar, em seus 119 artigos, a complexidade de que se revestiu a atividade econômica a partir da Revolução Tecnológico-Informacional. Beleza, esse aqui poderia ser o primeiro, ele é genérico, ele não tem ganchos com informação anterior. Beleza? Vamos continuar testando aqui, ó. A letra C diz que o número 1 é o terceiro aqui, é o do meio, ó. Né? Vamos ver. É o caso, entre outros, é o caso, ó, o caso está usando um artigo definido aqui, é aquele artigo que você usa para informação familiar, para informação que já foi mencionada. Qual é o caso? Eu não sei. Isso aqui com certeza não é o parágrafo inicial. A letra D está dizendo, ó, que o parágrafo inicial é esse último. Ó. Filho dos movimentos contra a carestia dos anos de 1970 e da hiperinflação, respondia ao contexto em que surgia. Pessoal, respondia, né, é uma coesão por elipse, ó. Ele respondia. Só que eu não sei quem é ele. Esse ele aqui não foi mencionado. Ele provavelmente está em outro parágrafo. De modo que esse ele aqui não pode ser o parágrafo inicial. Então você risca aqui. Finalmente vamos testar a letra E, ó. Está dizendo que a número 1 é aqui. A esses e outros traços do cenário de consumo do país, você nem continua lendo, porque ele está usando aqui um pronome demonstrativo anafórico, pessoal. Você não pode começar o seu texto fazendo referência a algo que não apareceu. Então você vai lá e risca, beleza? Gabarito letra B, você não precisa ler tudo, você não precisa fazer todos aqueles testes. Agora, pessoal, olha só. 2016, a ESAF continua cobrando da exata mesma maneira. Quer ver? Olha só, vamos fazer o seguinte. Nesse caso aqui, observa que para você ganhar tempo, olha só, a questão repetiu a posição do 1 em algumas opções. Então você tem que começar direto por essas opções, porque você já risca 2 ou 3, beleza? Se esse cara aqui puder ser o 1, você já vai riscar as outras. Então olha só, como é que funciona isso aqui? Vamos começar por esse aqui, ó. A letra B diz que o 1 é o que está no meio. Ó. Ela diz que esse aqui é o 1. O coordenador adjunto do programa Xingu, do Instituto Socioambiental, informa que o eixo principal da atuação desse instituto é contribuir para a solução dessas questões. Olha só, pronome anafórico. Quais questões? Não sei. Então isso aqui com certeza não é o parágrafo introdutório. E dessa maneira, você já risca 2, olha só. Ó, como não pode ser o do meio, você já risca 2. Ó. Agora, vamos testar aqui, ó, se é a última, olha só. Como resultado dessa assessoria, novamente, outro pronome anafórico. Isso aqui também não pode ser o parágrafo inicial, não pode ser o parágrafo 1. Como a C e a D estão dizendo que esse é o parágrafo 1, elas estão erradas. Você risca e só resta a letra A. Beleza? Se você quiser, você continua e testa. Mas isso aqui já é suficiente para você acertar a questão. Beleza? Mais uma aqui, pessoal. Olha só, outra questão recente. Prova da ESAF, ANAC especialista em aviação civil. É aquela velha história, você tem que ordenar os parágrafos. Nas opções, ó, você para ganhar tempo, você vê que em 2 opções ela repetiu a posição do parágrafo inicial. Então a letra B está dizendo que esse aqui é o parágrafo inicial. Quer ver? Vamos lá. Inicialmente, o coronel veio conversar com o governo brasileiro para entrar na concorrência do transporte de malas postais da América do Sul. Pessoal, quando você diz o coronel, com artigo definido, isso indica que esse coronel foi mencionado antes. Se ele foi mencionado antes, isso aqui com certeza não é o parágrafo inicial. E aí você já riscou 2. Beleza, agora ele não se repete mais, a gente vai ter que testar. Na letra A, olha só. Na letra A nós temos que o do meio é o parágrafo inicial. Então ele vai dizer aqui, ó.
A Panair teve origem na empresa Nirba, New York, Rio, Buenos Aires Lines, que chegou ao Brasil através do coronel Ralph O'Neill da Marinha Americana. Então, ó, o coronel que tinha mencionado antes está aqui, ó, provando que aquele lá não era o primeiro. Vamos lá, esse aqui pode ser. Então vamos partir aqui para a letra C, que diz que esse aqui é o número 1. Assim surgiu a Panair do Brasil. Assim como? Isso aqui é um advérbio que retoma informações anteriores. Com certeza isso aqui não é o parágrafo inicial. Então você já pode riscar a letra C. A letra D diz que o 1 está nesse parágrafo aqui final, olha só. Somente em 1930, O'Neill conseguiu autorização para operar linhas aéreas no Brasil. O'Neill, pessoal, voltando aqui para mim, se a banca está se referindo ao cidadão pelo sobrenome, pelas regras de coesão, ele tem que ter sido mencionado antes com o seu nome completo. É assim que funciona. Você coloca lá o nome inteiro e depois você usa parte do nome para fazer essa retomada coesiva. Então, se apareceu só o sobrenome, com certeza isso aqui não é o primeiro parágrafo. Voltando aqui para mim, ó. O nome dele inteiro está aqui, ó, Coronel Ralph O'Neill. Então, com certeza, quando te chamou de O'Neill só, foi um parágrafo seguinte. Então, esse aqui não pode ser. Então, nós ficamos aqui com o gabarito na letra A, beleza? Pessoal, voltando aqui para mim, é isso que eu queria mostrar para vocês. Uma maneira de você rapidamente passar o olho nas assertivas e começar a riscar. Você risca qualquer assertiva que tenha referências anafóricas, referências a informações que você não tem naquele parágrafo. Você risca. As que sobrarem, muitas vezes não vai sobrar, você faz aquele teste de saber um parágrafo que seja imediatamente anterior ao outro. Se um parágrafo traz o nome próprio, inteiro, o próximo parágrafo que trouxer o nome parcialmente, você sabe que é depois daquele. E aí você verifica nas opções. Por último, você tenta ver as assertivas que estão repetidas na mesma posição ali, na letra A, B, C, D, E, e você corta as duas de uma vez, beleza? Fazendo dessa maneira, você vai conseguir ganhar muito tempo nessa sua prova da ESAF, beleza? Se você gostou dessa dica, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário. A gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta.